Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 13 de maio, né? Mais uma quarta-feira. E vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que, caso não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E, gostando do conteúdo, considere deixar o seu like para o YouTube poder entregar o conteúdo aí para mais pessoas. Beleza? Bom, pessoal, um dia aí bem negativo, tá? Eu não sei por aí, mas por aqui foi stop por enquanto. Tomei um stop na nossa carteira aqui de swing trade da Capitalizo, tá? O papel andou forte ali para baixo, por conta também da questão do dado relevante que saiu ali na parte da tarde, né, relacionado à política, que acelerou ainda mais o sentimento negativo das duas últimas semanas dessa realização mais forte, tá? Nós temos o Ibovespa negociando uma queda mais forte hoje de 1,80, voltando basicamente para testar o seu suporte base principal de curto prazo, dado que esse fundo, que para ser bem exato, fica na região dos vamos ver aqui, ó, 175.200 pontos. Tá? Por que é o suporte básico, o fundo base? Porque ele é o último fundo que sustentava essa movimentação de alta por enquanto. Tá? Perdendo essa região, nós podemos voltar a revisitar aqui essa faixa de 172.200, e o que nós temos hoje é a maioria dos papéis da nossa bolsa acelerando na queda. Tá? Muitos papéis perdendo fundo de curto prazo, e os papéis que já tinham perdido o suporte de curto prazo nas duas últimas semanas, acelerando ainda mais o movimento de queda. Ou seja, os compradores ali jogando a toalha mais uma vez, e os vendedores aí empurrando para baixo. Tá? Até o dólar subiu por conta ali do fato relevante, né, que fazia tempo que não fazia uma movimentação dessa forte. Eu volto a subir 2% hoje, reagindo em cima daquela zona de suporte lá de 2018 por enquanto. Tá? Vamos ver se o dólar começa a desenvolver alguma movimentação mais para cima, dar uma melhorada no volume. Petrobras segue mais lateral em topo, né? Com cara de querer testar fundo dessa uh, lateralidade em topo. Se vier perder os 43, tem espaço para buscar 41, tá? Por enquanto ainda não vejo nada para fazer. A Vale 3 ainda segue um pouco mais positivo, né? Olha, aquela questão do trade mais dinâmico aqui para quem optou por Vale após o fechamento do gap, ó, ele veio antes, né? Se a gente olha os 15 minutos na região, quem estava atento aí deu para tentar uma entrada de day trade para depois tentar levar ali pelo tempo gráfico semanal daquela entrada de rejeição nas médias, tá? Fora isso, não vi nada de interessante para fazer por enquanto, tá, pessoal? Dito isso, partindo para nossas análises internacionais, nós temos aí um cenário, mais positivo para os índices lá fora, né, com o S&P 500 renovando máxima histórica, negociando a 0,80 positivo, o Nasdaq ainda mais forte, renovando máxima histórica e subindo 1,36, enquanto que o setor ali industrial, né, sendo o Dow Jones negociando um pouco mais fraco, com 0,15 de queda, inclusive. O DXY segue a movimentação bem xoxa, tá? Nada de interessante, negociando apenas 0,22 positivo. Minério de ferro reacumulando em topo por enquanto. Petróleo 1,70 de queda. Enquanto que nós temos ouro levemente negativo 0,5%. A prata subindo aí 1,5% no dia de hoje. O açúcar, né, que eu não consegui pegar a operação, ó, subindo 2,60, né? A compra estava um pouco mais aqui embaixo. Olhando para cripto, nós temos Ethereum segue mais negativo ainda 1%, Bitcoin cai 1,30%, Solana 3,90%, né, quase 4% de queda, Link também 1,17%. Dando uma olhada rápida no setor dos metais, nós temos o setor do ouro negociando próximo da estabilidade, levemente negativo 1%. O cobre um pouco mais positivo, próximo ali da estabilidade, mas levemente positivo na casa de 2%. A prata também próxima ali da estabilidade, negociando com uma alta em média de 1,5% apenas. O urânio hoje continua mais negativo, em média 3% negativo. O alumínio mais próximo da estabilidade, tá? Alguns ativos em alta, alguns ativos em baixo. A platina segue positiva, em média 2%, enquanto o níquel cai um pouco mais forte hoje também 3%, e o lítio também hoje dá aí uma movimentação um pouco mais forte
para baixo, negociando aí na casa de 6% negativo. Inclusive, ó, a operação que eu comentei ontem com vocês, olha, quase foi direto para o stop, né? Já abriu caindo 5, 6%. Olha lá, ó, quase já pegou no stop, né? É capaz que até o fechamento do dia pegue, tá? Olha lá, ele já abriu o dia com muita agressão na venda, né? O que já não é interessante. Olha o tamanho da barra, foi a primeira barra do dia hoje, olha. Essa daqui. Tá show de bola, o stop tá aqui embaixo. Volta a buscar por compras, só com confirmações, então, se ele perder essa região aqui, olha, e reagir mais embaixo, né? Deixa eu voltar lá para o diário. E aí voltar para cá. Ok? Por enquanto, oh, meu Deus. Por enquanto segue o stop aí, mas a abertura de hoje não foi nada legal com essa agressão na venda, tá? Isso aqui é gráfico de 1 hora. A Sigma, né, também que me pediram, vou aproveitar para mostrar por aqui. Hoje cai mais forte 9%, né, mas aqui é um pouco diferente porque ela já tinha subido basicamente 2 meses em linha reta, tá? Seria mais esperado que viesse uma correção. Ponto que eu fico atento para observar o comportamento do preço e ver se os compradores aparecem para defender essa região aqui, ó, na faixa dos 14,90, 15 dólares, tá? Essa região aqui também um pouco mais abaixo da faixa dos 13, 14 são bons pontos aí para avaliar reentradas no papel, havendo confirmações. Dito isso, e voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise ali pro dia seguinte. Tá? Hoje foi um banho de sangue na nossa bolsa, tá, pessoal? Bem negativo. Nós temos destaque de alta paga Vida. Não vejo nada para ser feito aqui. Braskem continuou subindo, né? Abriu subindo acho que 8%, já foi direto no que seria o nosso alvo comentado no vídeo de ontem. E aqui, mais uma vez, não tem nada para fazer a não ser aguardar uma correção para essas regiões para avaliar a possibilidade de compra. Tá? Fora isso, nada para ser feito. E agora os destaques de queda, né? Nós temos aí Rente 3, muita agressão na venda, possibilidade de ter deixado aqui topo descendente, voltando para testar uma região de suporte de curto prazo. E caso venha a perder a faixa aqui dos 41,78, o papel pode querer acelerar até a região ali dos 39, tá? O cenário ficando aí. Natura também cai mais forte hoje, cai 5,25. Ainda não vejo nada para fazer. Entra mais agressão na venda hoje. Nós temos loja Renner. Caso faça o fechamento assim no fechamento de pregão de hoje, também confirma um pivô de baixa, abaixo do seu fundo. Depois ser deixado um topo mais baixo que o topo anterior e quebrar o fundo também. Olha, pivotar para baixo, abrindo espaço para buscar a região lá dos 12 aos 12,28, que seria a extremidade aqui desse fundo, tá? Nós temos S2 e A3, né? Por enquanto ainda não vejo nada para fazer. A gente marcou aqui para acompanhar, né? Ele está aqui nessa reacumulação. Por enquanto ainda não tem nada, tá? Gostaria de ver um grande desbalanço do preço com mais fluxo comprador para depois tentar pegar aqui na correção, tá? Por enquanto ainda estou achando o movimento aqui muito xoxo, apesar do semanal e do mensal estarem ali alinhados, né? O semanal não, é o mensal, né? Mensal bem longe, olha, dessa média móvel de referência. Então, lá pelo diário, ela pode dar aí uma possibilidade de trade de volatilidade, tá? Inclusive, até fazer diferente aqui, deixa eu tirar esse. Vamos marcar essas regiões de média aqui, olha. Fúcsia, texto, MM10, mensal. Canto da direita, tá travado. Para a gente trabalhar o alvo, pelo menos de volatilidade, até essa região dos 23,79, se ele confirmar algo aqui embaixo nesse contexto. Tá? É a única possibilidade que eu vejo. Por enquanto, acho um papel que ele está bem fraco. Tem um gap para ser fechado aqui. Microsoft também, por enquanto, não vejo nada. Tá? O papel perdeu bastante força no curto e no médio prazo, veio acelerando para baixo.
quebrando esse último fundo. Então, por enquanto, ainda não vejo nada, tá? Porque ele chega para trabalhar numa região de suporte e ainda assim o que nós temos é falta de interesse comprador no momento, com o volume aqui ainda bem baixo, tá? 23, cara, bem fraco, o papel já trabalha numa tendência de baixa, mesmo quando nós tínhamos bolsa renovando o máximo histórico, que já demonstra uma fraqueza ainda maior do papel, perdendo região de suporte, né? As médias de referência do semanal todas por cima do preço. Não gosto do papel, tá? Não vejo motivos para estar comprado no papel, gráfico diário acelerando movimentação de queda. A Lupe 11 quebrando o canal de alta no curto prazo, né? Nós temos aqui uma distribuição. O papel chegou a renovar a máxima, não conseguiu desenvolver o movimento para cima de continuidade, voltou para testar fundo. Né? Quais são os dois pontos aqui de referência dessa última movimentação? Apesar de ser uma lateralidade, que como está perdendo fundo, então é uma distribuição. Nós temos a extremidade dessa mínima, fundo e o topo. Tentou romper, não conseguiu, e está quebrando não só essa última estrutura que sustentava a tendência de alta no curto prazo, como também violando, e caso venha fazer o fechamento nessas regiões abaixo dos 33,20, quebra também canal de alta de curto prazo, podendo dar uma acelerada na queda a níveis mais abaixo de suporte, sendo a região ali da faixa dos 31,50, depois da região dos 30,80, tá? O papel vem quebrando essas estruturas de baixa. Vamos dar uma olhada nos indicadores do diário. Vendidos, RSI também bicando para baixo. A gente olha o semanal, vendido também, podendo fazer uma correção aí mais para baixo de toda essa alta, tá? Intel B3, mesma situação, né? Eu comentei que aqui não teria compra. O papel segue trabalhando numa região de resistência, que tem confluência, né? Porque passa toda essa região aqui também, olha. Deixa eu passar aqui. Uma linha de tendência de baixa que vem desde 2022. O papel subiu basicamente em linha reta, foi lá em cima, tinha resistência dos topos aqui anterior, dos fundos anteriores, perdão, tudo passando ali na mesma região. Tempo gráfico diário. Tá? Então, por enquanto, não vejo nada para fazer. Pontos, possíveis pontos de defesa compradora. Nós temos um ponto de trava um pouco mais aqui embaixo, tá? Eu vou preferir colocar ele aqui porque já tem mais confluência. E é também um pouco abaixo de 50% de todo esse impulso. Se eu passo essa região de trava à esquerda, olha, eu vou perceber que é um ponto importante. Dentro dessa consolidação anterior, é um ponto de trava, né? Então, ele serviu aqui como resistência, resistência, suporte, suporte, resistência, 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 resistência. E agora, num possível pullback de uma correção mais ampla de todo esse impulso, pode ser um bom ponto para que os compradores apareçam para tentar defender. Por enquanto, cara, não vejo nada para ser feito aqui, tá? Tá com cara de testar fundo nos 13,80 de novo. Cogna 3 também não gosto, vem perdendo fundo de curto prazo, o gráfico semanal começa a passar para baixo das 3 médias de referência, podendo acelerar até a região lá dos 2,17, tá? Nós temos os indicadores vendidos já no semanal. Tempo gráfico diário, né, também já trabalhando ali com todas as médias de referência empurrando o preço para baixo, vindo quebrando os fundos anteriores, baixíssimo interesse por demanda compradora também no papel, então não tenho motivo nenhum para pensar em compras nesse momento, inclusive a perda dessa região dos 2,70 seria motivo para encerrar as operações de curto prazo na ponta compradora, tá? Suzano também não gosto por enquanto, né? Apesar do papel estar bem esticado aqui na venda, ele segue no médio prazo aqui de maneira mais lateral. E se surgir alguma coisa, só naquela questão de trade mais dinâmico, né? Porque no gráfico semanal ele dá uma porrada para baixo sem corrigir. Tempo gráfico diário também é uma perna muito grande. E trabalha numa região de suporte, tá? Aí você pode ficar atento, por exemplo, lá nos 15 minutos para tentar atuar no day trade, né? Fazer uma entrada com risco curto para tentar aproveitar
de algo no movimento de virada, né? Aos 15 minutos aparece volume. Entradinha aqui, se fosse olhar pelos 15 minutos, com esse fechamento, a gente colocaria nos 15 um ponto de trava, esse Fair Value Gap, ponto de trava. Você poderia avaliar o retorno aqui, eu vou até deixar um alarme para ver amanhã caso ele volte para cá, para tentar uma compra aqui dentro, né? Trabalhar uma saída aqui em cima dos 15 minutos, depois, e tentar levar para cima. É um trade de contra-tendência, tá? Finalzinho aqui, algo nesse sentido. Essa região aqui dos 42,90 dá para avaliar a possibilidade de tomada de risco ali com a day trade, tá? BIF 3 não gosto, contra tendência, né? Gráfico semanal ele começa a chegar próximo da média móvel de 10, o tempo gráfico diário já começa a entrar defesa, olha. Já é tendência de baixa, então, cara, ainda siga assim sem ver nada interessante para fazer, tá? Sigma foi o que eu já comentei, Amazon, cara, tá no topo, tá com cara de querer romper isso aqui, mas eu ainda não vejo entrada, tá? Vamos ver o que nos aguarda aqui. Vamos ver o que nós temos. Para tentar algo aqui, cara. Como ela vem subindo o mês inteiro aqui já em linha reta, né? Tem que deixar ela romper essas regiões aqui, ó. Deixa esticar e aí na volta tentar comprar em cima aqui desses pontos de trava, que seria um pullback de troca de polaridade, né? Testando toda essa região aqui, olha, que era uma resistência até então, aí como um suporte, tá? Aí teria que aguardar de fato ela romper, fechar acima aqui dessa região de 70, para depois tentar pegar numa volta do papel, tá? Baba 34 também não gosto, deixa eu ver o mensal. Já é um papel que está mais. Ué. Ah, hoje está subindo 11%. Não tem muita liquidez, né? O gráfico diário não dá nem para analisar. Deixa eu ver o mensal. O mensal está no ponto de defesa, semanal. Deixa eu ver a liquidez disso aqui. Caramba, tem liquidez, né? Por que será que no diário fica um gráfico feio? Tá no ponto de trava, né? Se a gente fosse colocar aqui, ó. Ele volta até mais abaixo, cara. Ele respeitou esse gap aqui. Travou aqui nessa região. Se eu sei que aqui está a possibilidade de defesa de curto prazo, e o meu topo, que seria meu primeiro nível de alvo ali, né? A região mais para cima, é que o diário disso aqui é bem feio, né, cara? Não gosto de analisar gráfico que tem muito gap assim. No gráfico semanal, aguardar fechar aqui a semana, pegar dessa máxima, e seria interessante ele fechar a semana acima dessa barra aqui, ó. Não onde ele está agora, acima de 26,20. Ó. Fechando aqui acima, só para ter uma referência, entre essa máxima e a mínima dessa barra, aí sim avaliaria compras aqui, ó, na região de 24,88, 24,88, 24,49 para tentar esse movimento. Ó. Seria algo nesse sentido, tá? Bom, pessoal, e é isso, tá? Vou ficando por aqui. É um dia aí de forte realização e agora é a hora de ter mais cautela ainda. Tudo bem? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, fico sempre aqui à disposição. Um bom descanso aí para todos e até o próximo vídeo.